Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. É, Hoje eu quero falar de um assunto muito, muito delicado. Eu quero começar contando alguns acontecimentos, alguns eventos que passaram pela minha vida. Desde muito cedo, eu sou ligada nesse assunto de liberdade feminina, dependência, não dependência, os prós e os contras disso tudo. É uma coisa que nasceu comigo, que eu fui desenvolvendo desde muito cedo. E sempre tive envolvida com mulheres em situações de risco, em situações de dependência, não sei porquê, elas sempre vieram parar na minha vida em alguns momentos. Ultimamente eu estou lidando com um casal que é o seguinte, lidando no sentido de chegou para mim, é próximo, pedem conselho. No primeiro momento você não quer se envolver muito, mas depois é inevitável, porque você vê a situação latente ali, você vê os problemas aflorando e não tem como você não se envolver, porque é uma responsabilidade nossa, como sociedade, se envolver em assuntos assim, né? Em vários assuntos. E a situação é a seguinte: José e Maria estão juntos. Maria tinha 15 anos, José já tinha. Não, Maria tinha 16. Se conheceram aos 14, aos 16, Maria foi morar com José. José, desde muito cedo, mostrou que era uma pessoa problemática. Embora muito inteligente, foi a primeira pessoa da família a fazer um curso superior, se formou com louvor. E Maria foi atrás, Maria não ficou, porque Maria sempre foi muito sangue nos olhos, inteligentíssima, e também se formou no mesmo curso que José. Só que, como eu sou muito próxima, eu ouvia coisas como: não, mas eu sou melhor que você nisso. Não, mas eu faço melhor. Ah, se você precisar de ajuda, me pede, porque eu sei. E quando Maria chegava em casa falando de como o curso tinha sido maravilhoso, aquela aula tinha sido maravilhosa, de como ela tinha se destacado, José logo aproveitava para diminuir Maria. Isso já acontecia em várias situações em que Maria se destacava, José diminuía Maria, diminuía Maria. Eles estão juntos há uns 8 anos. Maria se formou, trabalha na área, recebeu uma homenagem linda dos colegas, porque Maria ajudou a todos. Ajudou no TCC, ajudou dando aula particular, porque Maria sempre se destacou. Maria sempre foi uma estudiosa. E isso veio a criar um problema grande entre os dois, porque José ficou mais violento, não na atitude no sentido de agressão física, nada disso. Nas palavras, nas atitudes no sentido assim de beber muito, chegar em casa zangado, esbravejando e falando sempre coisas que depreciava, que botava Maria para baixo. Aí José perdeu o emprego. Durou até muito, porque José começou a beber muito. E jogou tudo nas costas de Maria. Ah, Maria trabalha, Maria vai pagar aluguel, vai pagar água, vai pagar luz, vai pagar alimentação. E José ficou em casa enchendo o caneco, né? Até que eu cheguei para Maria e perguntei assim: escuta, qual é o problema? Qual é a sua dependência? Ela é... Porque você trabalha, ganha bem, é completamente capaz de sair dessa situação. Se Maria não acreditava que podia. Maria foi lá para casa passar uns dias. E aí eu tive conversas sérias, conversas duras com Maria, dizendo: Maria, querida, sai da situação.
vai viver sua vida. Você não depende, sua dependência é emocional e você tem que buscar tratamento, então. Vai buscar tratamento. Vai no psicólogo. Vai na terapia, vai, enfim, faz o que você tiver que fazer, mas sai da situação. Se protege, se cuida, antes que a sua cabeça vá pro beleléu. É uma situação que eu tô acompanhando de perto. Maria já tá dando seus pulos, pelo menos no sentido de buscar tratamento. Entendeu que tá no relacionamento de dependência emocional e que precisa buscar tratamento para sair. Uma outra situação foi de um outro casal. A gente tem uma certa proximidade, ela me procurou para desabafar. Olha, eu acordo no meio da noite, o meu marido, que não é pai da primeira filha, some no meio da noite, eu olho na cama, ele não tá. Eu passei atrás e encontrei ele na cama da minha filha, que tem apenas 10 anos, sentado. Quando eu questionei, ele disse, eu tô vendo se tá tudo bem, se tá coberta, porque tá frio, porque não sei o quê. Isso faz um tempo já. Aquilo me deu uma angústia tremenda. Aí na semana seguinte eu perguntei, aí tá tudo bem? Aí ele fez de novo. Falei, cara, como é que tá sendo a tua relação com essa pessoa? E aí a pessoa me contou que ela não trabalhava e que ela estava a fim de separar há muito tempo, mas que ela tinha a filha de 10 anos que não era dele e que ele tinha assumido como sendo, mas já tinha outra filha de 2 anos, e que ela não tinha como se livrar, se sair dessa situação. Aí eu falei para ela, então eu vou te ensinar a fazer algumas coisas, você vai vender e você vai criar uma renda, porque você precisa sair. A sua filha está em perigo. E se acontecer alguma coisa, você vai ser responsável. Você é responsável, porque você está vendo a situação. Você vai ter que sair dessa situação. Foi lá para casa, ensinei a fazer pão de mel. Falei, vende, pão de mel sai bem. Você está sempre... Ela é de uma igreja com muita gente. Eles têm muitas atividades na semana. E ela está sempre em todas as atividades, né? Inclusive o sujeito também é da igreja. É um santo na igreja. Em casa é assim. Aconselhei. Não é uma situação fácil, gente. Dependência, tanto financeira como emocional, é uma porcaria. Porque não é fácil você se livrar disso. Precisa de um trabalho, precisa de um convencimento, precisa de todo um esclarecimento. A pessoa precisa entender que ela está numa situação assim. E eu não sou psicóloga, eu sou uma pessoa que tem experiência de vida, uma vasta experiência de vida, porque estou sempre envolvida com situações assim, eu não sei por que cargas d'água, mas eu assumi que se chega para mim eu tenho que lidar de alguma forma. E eu sempre aconselho, vai buscar terapia, vai buscar ajuda, vai para se sair disso. Mas enfim, eu acabei me afastando por algumas situações, tive que sair, fui trabalhar fora, me afastei desse casal e eu voltei há pouco tempo e ela me ligou, na verdade ela me ligou e falou assim, Fran, você não sabe, eu separei do fulano, a minha filha tá adulta, casada, eu já tenho netos, tô trabalhando, acabei de entrar na faculdade. Eu fiquei numa felicidade, gente, numa felicidade. Cara, que bom que tem mulher saindo do atoleiro, saindo da lama, saindo de situações que que não seria possível, sabe? Pensando nisso em alguns anos atrás, não seria possível, elas estão saindo. E, gente, a gente está no século XXI, avançamos muito, 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 muito. A gente não tem necessidade de ficar presa a nenhum relacionamento. Se esse relacionamento não está sendo bom,
não está sendo de felicidade, não está sendo construtivo, não está sendo uma parceria, não está sendo de acolhimento um com o outro, não vale a pena, gente. Não vale a pena. O que te faz ficar presa a uma situação que não te acrescenta? E quando eu falei nessa primeira situação, quando eu falei com a Maria, falou assim, mas o José é bom, ele só fica ruim quando ele bebe. Eu falei, então você para e calcula. Põe na mesa as qualidades dele e põe os defeitos. Vê o que é mais potente nessa relação, as qualidades ou os defeitos? O que é melhor, as qualidades ou o defeito? O que isso te causa? Isso te acrescenta? Isso te põe para cima? Isso te levanta? Ou você está sempre como se estivesse afogando e quando você tenta levantar, vem uma pancada e te põe lá para baixo? Você tem que pensar, tem que calcular. A gente não pode depender, em nenhum sentido, emocionalmente e financeiramente. Outro dia encontrei com uma amiga que me falou assim, que a filha dela recém-casada tinha decidido que ia ser dona de casa. Ela não ia mais trabalhar fora, só ia ser dona de casa. Que frio na espinha, que medo de situações assim. É um direito da pessoa. Você quer ser assim? Seja. Mas sabe que isso é um retrocesso, né? Um retrocesso na história, nossa história como mulher, isso é um retrocesso. Então, esse é o recado de hoje. Não dependa de ninguém. Não dependa. Eu tive filho tarde, tive filho com 34 anos. Quando eu falei pro meu querido que eu estava grávida, ele virou para mim e falou, o que que você pretende com isso? Como se ele tivesse, assim, uma riqueza, como se ele fosse montado na grana e eu estivesse de olho na grana dele. Eu falei, eu vim aqui só te comunicar que eu estou grávida e vou ter um filho. Ponto. Mas a partir dali, aquela fala dele me sinalizou que você não pode depender de mim, eu não vou te ajudar, eu não tô nem aí sua gravidez. E em outro momento ele verbalizou mesmo, eu não preciso de mais um filho, eu já tenho 4. E você não vai ter esse. Você vai fazer alguma coisa para interromper. Ali morreu, querida. Morreu todo tipo de interesse. Eu era uma... Olha, eu era inexperiente nesse sentido, porque eu era o primeiro filho. Embora eu tivesse, quando eu engravidei, eu tinha 33 anos. Eu era totalmente inexperiente. Eu estava financeiramente na lama. Ia interromper meus estudos, que eu tinha começado, voltado a estudar, tinha que interromper, porque eu ia cuidar de uma criança. O que eu ganhava, eu ia pagar o aluguel, ia ficar com 50 reais. Mas eu falei, ok, vambora, é sua vida, é seu problema, você vai ter que encarar isso. E encarei. E nunca dependi dele. Fiz questão de não depender dele. Mas essa história é outra história que eu conto em um outro momento. Porque o recado que eu quero deixar hoje é esse. Não dependa. Não se submeta. Olha para você. Olha para os seus talentos. Olha para o seu potencial. Se você desconhece o seu potencial, olha para aquelas coisas que você sabe que você tem facilidade de fazer. E vai por aí. Vai se descobrindo.
Você vai descobrir uma pessoa dentro de você que é fantástica, que tem uma força, que tem um poder, que tem uma capacidade que você vai ficar espantada de conhecer. Então, não dependa, não dependa. Em hipótese alguma, dependa de outra pessoa. Vai atrás do teu sonho, vai atrás dos teus, resolver teus problemas, ninguém vai te salvar, não vai chegar um príncipe no cavalo branco, ninguém vai te salvar. É você que vai se salvar. É você que vai se resolver. É você que vai se curar, tá certo? Então, bola pra frente e vamos lá, vamos nessa, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.